Olha, eu nunca fui de acreditar nessas coisas de superstição, cartas ou horóscopo, sabe? Sempre achei que a vida era simples. Você faz o que precisa, resolve os problemas com lógica e pronto. Mas às vezes até o mais racional dos caras passa por algo que não dá para explicar. Tudo começou numa terça-feira. Eu estava tranquilo quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem dizia: Eu sei o que você está fazendo. Tenha cuidado. Cara, na hora eu fiquei gelado, porque assim podia ser real. Eu estava vivendo um caso com a Júlia, a esposa do meu melhor amigo. Para contextualizar, Gustavo é meu amigo desde a faculdade. Só que ele sempre foi o tipo de cara ocupado demais. E a Júlia ficava sozinha em eventos, jantares e tal. Aí um dia rolou. A gente começou a trocar uns olhares, conversar mais do que deveria. E quando percebi, já era. Só que a gente era discreto, sabe? Escolhia lugares onde ninguém nos conhecia, evitava exposição. Mesmo assim, aquela mensagem me deixou com uma pulga atrás da orelha. Falei com a Júlia naquela mesma noite, lá no apartamento que a gente alugava para se encontrar. E ela disse que era só alguém tentando me assustar, que eu estava sendo paranoico. Eu quis acreditar nela. Mas a sensação estranha não passava. Depois de uns dias, Júlia apareceu com uma ideia que me pegou de surpresa. Ela queria que a gente fosse numa taróloga. Sim, uma taróloga. Eu dei risada na hora. Falei: Sério, Júlia? Uma taróloga? Mas ela insistiu. Disse que a prima dela tinha ido e que a mulher acertou tudo. No fim, acabei topando, só para ela parar de insistir. Fomos ao tal lugar. Era uma sala pequena num prédio no centro da cidade, cheia de incenso e com uma musiquinha meio zen tocando. A mulher que nos atendeu, a dona Clara, era dessas senhoras que parecem saber mais do que dizem. Ela me olhou e perguntou o que eu queria saber. Eu fiquei meio sem jeito, mas falei que precisava de respostas. Aí ela pediu para eu embaralhar as cartas e cortar o baralho. Quando começou a virar as cartas, ela falou: Tem dois caminhos na sua vida agora, e ambos trazem perigo. Na hora, meu ceticismo foi embora. Ela continuou: Veja um segredo no seu coração, algo que pode ser exposto, e isso vai mudar tudo. Eu fiquei arrepiado. Júlia parecia fascinada, como se estivesse vendo um filme. Perguntei como ela sabia daquilo. E Dona Clara só respondeu que as cartas sempre sabem. Saí de lá mais confuso do que entrei. Mas Júlia estava tranquila. Para ela, aquilo só confirmava que não tinha com o que se preocupar, desde que a gente fosse cuidadoso. Por algumas semanas, as coisas voltaram ao normal. Gustavo não desconfiava de nada. Júlia estava mais cuidadosa e eu comecei a achar que aquela mensagem era só uma coincidência. Mas claro, isso não durou muito. Um dia recebi outra mensagem do mesmo número. Dessa vez, dizia: Você será descoberto em breve. Pronto, voltei a ficar paranoico. Comecei a revisar mentalmente tudo que a gente tinha feito, tentando descobrir onde podíamos ter falhado. Falei com a Júlia e ela disse que Gustavo estava mais desconfiado, mas nada demais. Mesmo assim, aquilo me deixou mais nervoso. Tentei responder a mensagem. Perguntei quem era e o que queria, mas a resposta veio na mesma vibe assustadora. A verdade sempre aparece. Minha paciência foi para o espaço. Decidi voltar na Dona Clara, mesmo achando aquilo tudo meio absurdo. Quando cheguei lá, ela nem parecia surpresa. Falou que já sabia que eu ia voltar. Mais uma vez pediu para eu mexer nas cartas, e o que ela disse dessa vez foi ainda pior. Segundo ela, uma revelação era inevitável e seria fatal. Perguntei o que ela queria dizer com fatal, mas ela só balançou a cabeça, como se não pudesse explicar mais nada. Eu saí dali decidido. Precisava acabar com tudo. Chamei a Júlia no apartamento e disse que não dava mais. Expliquei que era perigoso demais. Expliquei que a gente iria acabar ferrando nossas vidas. Claro, ela ficou revoltada. Disse que me amava, que não podia simplesmente parar. Foi difícil, mas mantive a decisão. Só que 2 dias depois, o Gustavo me ligou.
A voz dele estava calma, mas meio estranha. Ele pediu para a gente se encontrar no meu escritório. Quando cheguei, ele já estava lá sentado com um envelope na mão. Sem dizer muita coisa, ele me entregou. Quando abri, vi as fotos. Fotos minhas e da Júlia. No carro, no apartamento, até entrando na casa dele quando ele não estava, ele me perguntou com a voz baixa quanto tempo aquilo estava acontecendo. E eu fiquei sem palavras. Não tinha como explicar, não tinha como justificar. Ele só balançou a cabeça, decepcionado, e disse que confiava em mim. Mas aí completou: seco, suma da minha vida. Foi isso. Acabou ali, perdi a amizade do Gustavo e nunca mais vi a Júlia. Quanto às mensagens, nunca descobri quem enviou. Talvez fosse ele, talvez alguém que viu a gente junto e resolveu dedurar. No fim, nem importa mais. A dona Clara estava certa. A verdade apareceu. E foi mesmo fatal. Você acha que eu fiz certo em terminar meu relacionamento com Júlia? No meu lugar, você faria diferente?